Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Sou o professor Wellington e espero que esteja tudo bem com vocês. Caso não esteja, calma pô, é só física, bora comigo para mais uma resolução. Enem PPL 2020, um caminhão de massa 5 toneladas, carregado com carga de 3 toneladas, tem eixos articulados que permitem fazer o uso de 4 a 12 pneus aos pares simultaneamente. O número de pneus em contato com o solo é determinado a fim de que a pressão exercida por cada pneu contra o solo não supere o dobro da pressão atmosférica. Então nós temos aqui um limite, ó. O número de pneus escolhidos para o caminhão, ele está relacionado a ponto de que a pressão exercida neles não supere o quê? O dobro da pressão atmosférica. Tudo bem? A área de contato entre cada pneu e o asfalto equivale à área de um retângulo de lados 20 centímetros e 30 centímetros. Eu, inclusive, galera, esquematizei o desenho aqui no quadro. Considere a aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo a menos 2, ao quadrado, perdão, e a pressão atmosférica de 10 elevado a 5 Pascal. O menor número de pneus em contato com o solo que o caminhão deverá usar é, ou seja, a questão quer descobrir o número de pneus mínimos para que eu possa usar no caminhão desde que a pressão não supere o dobro da pressão atmosférica. Como é que a gente vai definir essa coisa? Eu acho que um bom caminho é começar a pensar no problema. Primeiro, o problema é sobre pressão. E a gente aprendeu que pressão é uma força aplicada sobre uma superfície. Tudo bem? Nesse contexto, a força aplicada é a força-peso sobre os pneus. Faz sentido para você? E como é que calcula a força-peso? Bom, a força-peso, se você lembrar aí, ela é a massa vezes a aceleração gravitacional. Então, substituindo a equação, olha como vai ficar a situação. Pressão é igual a massa vezes a aceleração gravitacional dividido pela área de contato. Bom, tá na hora de ir para as condições do problema. Quais são elas? Aqui fala, galera, que não pode superar o dobro da pressão atmosférica. Então, eu não vou usar P de pressão, eu vou usar 2P, porque não pode superar o dobro da pressão. Faz sentido? O dobro de alguma coisa é 2 vezes essa coisa. O triplo de alguma coisa é 3 vezes essa coisa. E a pressão utilizada no problema é a pressão atmosférica, que equivale a 10 elevado a 5 pascais. Tudo bem até aqui? Agora falta uma última coisa. A questão é que eu calcule o número de pneus. O número de pneus está associado a qual grandeza aqui? Diretamente relacionado a qual grandeza? Exatamente, a área de contato. Quanto mais pneus o caminhão tiver, maior a área de contato. Quanto menos pneus tiverem em contato com o solo, menor a área de contato. Então, o número de pneus, ele está multiplicando qual termo dessa equação? Exatamente, pessoal, ele está multiplicando a área. Porque quanto mais pneus eu tiver, mais áreas de contato eu vou ter, você concorda? Então, ela está diretamente relacionada à área de contato. É lá que você vai colocar o número de pneus na equação. Então, nós temos tudo montado. Nós temos aqui, ó, o dobro da pressão, que é 2P. Nós temos a força aplicada, que é a força-peso, massa vezes gravidade. E nós temos aqui embaixo o número de pneus multiplicando a área de contato. Afinal de contas, a área disponibilizada foi a área de cada pneu. Show de bola? Então, está na hora da gente pegar os dados e substituir na equação. Primeiramente, temos que determinar a massa total e a área de cada pneu. Vamos lá? Primeiro a massa. A massa total vai ser 5 toneladas mais 3 toneladas, que dá um total de 8 toneladas. Lembrando que 1 tonelada corresponde a 1000 quilos, nós temos quanto de massa total? Exatamente, se eu tenho 8 toneladas, eu tenho 8.000 quilogramas. Show de bola? O outro dado importante é a área de cada pneu. A gente sabe que a área de um retângulo é base vezes altura, ou seja, vamos multiplicar 20 centímetros vezes 30 centímetros. Porém, nós temos que lembrar que centímetros não está no Sistema Internacional de Medidas. Então nós temos que transformar isso aqui para metro, tudo bem? Substituindo para metro, olha como é que fica a equação. É só substituir o prefixo, não é? Que esse prefixo é o prefixo cent, que ele equivale a 10 a menos 2, tudo bem? Então eu coloco aqui 10 a menos 2 e é só repetir a unidade de medida, que é metro. Acabamos de transformar 20 centímetros em metros, multiplicado por, mesmo esquema, 30 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Agora é só operar. A gente sabe que
aqui na notação científica, é só multiplicar os números da frente. Então, 20 vezes 30 dá quanto? 600. Repete a base 10 e soma os expoentes. Afinal de contas, nós temos uma multiplicação. Menos 2 mais menos 2, mais com menos, menos 2, menos 4. Então, é 10 elevado a menos 4. Lembrando que metro vezes metro é metro ao quadrado. Tudo bem? Descobrimos aqui a área de contato de cada pneu. Agora é só aplicar a equação. O que eu quero nessa questão? Eu quero o número de pneus. Então, o que eu vou fazer? Isolar o termo N. Faz sentido? Então, vamos lá. O N, pessoal, ele está aqui dividindo tudo, né? Está multiplicado por A, porém ele está dividindo, ele está embaixo. Eu vou passar ele para o outro lado como? Multiplicando, vai ficar N vezes 2P é igual ao que sobrou. mg sobre A. Como eu quero o termo N e eu quero isolar ele, eu vou tirar quem está de perto dele, que é quem? Exatamente, o 2P. O que o 2P está fazendo? Multiplicando. Então eu vou tirar ele dividindo. Muito bem, pessoal, vai ficar como? N é igual a massa vezes aceleração gravitacional dividido. O 2P passou, dividindo, multiplicando quem já estava lá, que era a área. Agora está na hora de substituir tudo. Quanto é a massa total? 8.000 quilos. Então eu tenho aqui 8.000 vezes, quanto é a gravidade? A aceleração gravitacional? 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes a pressão, que o texto nos falou que é quanto? 10 elevado a 5 Pascal. Então nós temos aqui uma notação científica, show de bola, vezes a área, que é quanto? 600 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Show de bola. Operando vai ficar com uma situação aqui, aqui em cima vai ficar 8.000 vezes 10, 80.000. 80.000 em notação é como? 8 vezes 10 elevado a 4, dividido 2 vezes 600, que eu tenho que operar aqui embaixo, multiplico os da frente, não é isso? 2 vezes 600 dá 1.200, vezes 10, soma os expoentes. 5 mais menos 4. Mais com menos, 5 menos 4 é quanto, pessoal? É 1, exatamente. Eu acho mais jogo transformar isso daqui. Transformar esse 1.200 em notação científica padrão. Para continuar aqui o cálculo, eu vou trazer para cá. Show de bola? Vamos terminar o cálculo aqui desse lado. Vamos ver como é que vai ficar. O número de pneus é 8 vezes 10 elevado a 4 sobre... Vamos transformar esse número, Ande duas casas, ficam 12. Tudo bem? X 10. Eu tinha 1.200, virou 12. Aumentou, diminuiu? Diminuiu. Quantas casas? 2 casas. Então eu aumento quantas casas no expoente? Exatamente, as mesmas 2. Então fica 10 elevado a 3, né? O que era 1 aumenta 2, vira 3. N é igual. Na divisão de números com notação, eu divido os números da frente. 8 dividido para 12 dá quanto? 0,66. Vezes 10, que é sempre repete a base, subtrai os expoentes. 4 menos 3 dá quanto? Dá 1. Ajeitando esse número fica como, pessoal? Fica aqui, N é igual. Anda com vírgula para cá uma casa, vira 6,6, certo? X10, aumentei uma casa, diminui 1. 1 menos 1, 0. Então fica 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é quanto? É 1. Então 1 vezes 6,6 dá quanto? Exato, dá 6,6 pneus. Agora está na hora de interpretar o que isso significa. Primeiramente, que não tem um número de 6,6 pneus. Ou é 6 pneus, ou é 7 pneus. Se for 6 pneus, o 6,6 quer dizer o quê? Que 6 pneus não aguentam a pressão mínima. Então, beleza, eu vou colocar quantos pneus? Vou colocar 7. Só que tem um detalhe. A questão deixou claro que ela quer sempre aos pares. Então, eu não posso colocar 7 pneus. Eu teria que colocar no mínimo quantos pneus? 8. 6 pneus é pouco para a pressão, que o cálculo nos disse que no mínimo seriam 6,6. Então, 6 é pouco. 7 não tem como, porque é sempre aos pares. Então, nos restou a opção de quantos pneus? Exatamente 8 pneus, pessoal. Então, qual seria o nosso gabarito correto? Letra C. No mínimo, 8 pneus. Show de bola? Então é isso. Deixa o like no vídeo. Comenta aqui se você gostou, se deu para eu te ajudar. Compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse material e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fui!